Eu sou o pastor Marco Mendes. Seja muito bem-vindo à nossa disciplina Aspectos Antropológicos, Filosóficos e Teológicos no Aconselhamento. Como o próprio nome da disciplina diz, nós vamos estudar o aconselhamento do ponto de vista humano, as filosofias que impactam as diversas formas de aconselhamento e também as teologias que podem estar por trás de algumas correntes diferentes de aconselhamento. O nosso curso é um curso introdutório. Vamos começar a adentrar no exercício do aconselhamento e as suas diversas fases, desde o empirismo, que vem sendo tradicionalmente praticado pela igreja, até os modelos mais técnica, mais teologicamente embasados, ou seja, mais pensados, mais reflexivos, considerando, por exemplo, as influências das diversas correntes filosóficas sobre a teoria e também, claro, sobre a prática do aconselhamento. Nesta nossa introdução, vamos analisar as principais correntes do aconselhamento cristão e, é claro, a sua relação com as mais influentes correntes da psicologia e da teologia. Seja muito bem-vindo, vamos caminhar juntos aqui nessa jornada, serão 10 encontros. Eu espero que Deus abençoe ricamente sua vida e abençoe ricamente o seu ministério. Vamos em frente. Sempre que nós iniciamos um curso, a nossa primeira pergunta é: o que nós estamos fazendo aqui? Que curso é esse? Então, a título de introdução, uma introdução bem geral mesmo, o aconselhamento cristão, que também é denominado de aconselhamento bíblico ou de aconselhamento pastoral, possui bases teóricas, possui reconhecimento científico, especialmente fora do Brasil. No Brasil, a discussão é um pouco diferente. O que mais se tem discutido na atualidade é a questão da abordagem no aconselhamento. Isso é uma discussão que já dura aí algumas décadas. A pergunta é correta a abordagem que, baseando-se em princípios e em ensinamentos do cristianismo, por parte de conselheiros com formação teológica, mas também com conhecimentos de técnicas em aconselhamento ou psicologia, com todo esse conhecimento teológico e psicológico, buscando, então, ajudar as pessoas a enfrentarem os seus desafios emocionais, os seus problemas mentais, as suas dificuldades relacionais, tudo isso a partir de uma perspectiva cristã, considerando também o aspecto espiritual como prioritário, pois ele influencia todos os demais. Por outro lado, há uma pergunta: a teologia cristã é compatível ou não com a psicologia secular? E, indo um pouco além, é possível existir uma psicologia cristã? Esta é uma fonte de debate que tem sido muito estudada, muito comentada nos últimos tempos. O que é inequívoco é que os conselheiros se utilizam de princípios bíblicos como fonte de orientação para auxiliar os aconselhados em questões pessoais, morais, emocionais, relacionais, profissionais e espirituais, é claro. E alguns se propõem a combinar princípios bíblicos com técnicas de aconselhamento e psicologia para abordar esses problemas enfrentados pelas pessoas. Outros entendem que a psicologia é totalmente incompatível com a fé cristã, que a psicologia é humanista e a fé cristã é revelacional. Então, a partir desta pressuposição inicial, ou desta questão inicial, psicologia e fé cristã são compatíveis, nós vamos desenvolver a nossa primeira aula. Algumas considerações para nós iniciarmos a nossa reflexão. O fato é que o aconselhamento cristão possui algumas características que o distinguem dos métodos psicológicos que são academicamente conhecidos como tradicionais. E, na verdade, o aconselhamento cristão é muito mais antigo, é muito mais tradicional do que os métodos psicológicos modernos. A diferença é que o aconselhamento vinha sendo feito de maneira empírica. Não havia uma metodologia de aconselhamento, não havia uma reflexão aprofundada sobre o aconselhamento. Na verdade, ele era visto como uma prática natural da igreja. O aconselhamento tem, por exemplo, para início, fundamentação bíblica.
é um aconselhamento orientado pelas Escrituras, e existem obras de autores de reconhecida autoridade ao longo de séculos que registram a prática do aconselhamento. Então nós temos bases históricas e teológicas ao longo de séculos falando que a igreja já fazia, já aconselhava, já praticava o aconselhamento. A leitura da Bíblia pode, no caso de aconselhamentos, pode ou não ser uma prática realizada durante as sessões, mas com certeza a absorção do ensinamento bíblico no aconselhamento, se é aconselhamento cristão, se é aconselhamento bíblico, é claro que a absorção do ensinamento bíblico tem que fazer parte deste processo. O segundo aspecto é que o aconselhamento parte de um pressuposto de que é necessária uma abordagem espiritual do assunto que está sendo tratado. O aconselhamento cristão se concentra prioritariamente nas necessidades espirituais do indivíduo. E a Bíblia chama essas necessidades espirituais de coração, do interior do homem. Isso nós podemos encontrar, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 4, verso de número 23. E esta disposição de analisar o coração do homem parte de uma necessidade de orientar o homem para que se aprofunde na sua fé, para que encontre um propósito na sua vida, para que cresça espiritualmente. E este crescimento espiritual, esse encontrar um propósito na vida, esse desenvolvimento da fé vai afetar os seus pensamentos, vai também transformar os seus sentimentos. Isso vai se refletir, é claro, se os pensamentos são afetados, se os sentimentos são transformados, isso vai se refletir no seu comportamento, na sua prática diária. O terceiro aspecto do aconselhamento bíblico é a prática da oração. A incorporação da oração como uma ferramenta de trabalho espiritual nas sessões de aconselhamento. Qual o objetivo da oração? Obter orientação de Deus, colocar-se à disposição ou submissão a Deus e fortalecer o relacionamento do aconselhado com Deus. A oração pode ocorrer durante o aconselhamento, pode ocorrer como um exercício no intervalo entre as sessões, ou seja, antes da sessão e depois da sessão. Aí cada conselheiro adota a prática que julga mais conveniente. Também é importante olhar para a igreja, para a comunhão dos crentes como uma comunidade terapêutica. O aconselhamento cristão incentiva o envolvimento do aconselhado com a comunidade religiosa da qual ele faz parte, a qual ele pertence, ou então o incentiva a fazer parte de uma comunidade religiosa, de uma igreja, para que ele possa obter uma base de apoio, um lugar de aceitação, de correção, quando necessário também, de instrução e de encorajamento, porque a igreja é ensinada que deve carregar as cargas uns dos outros. E quando alguém precisa deste apoio, pode, sem sombra de dúvidas, encontrar este apoio na sua comunidade de fé. Dito isto, o aconselhamento cristão tem sido aplicado em todas as áreas da experiência humana. Embora existam diferentes ênfases, diferentes abordagens e até diferentes aplicações, com ou sem aconselhamento de profissionais médicos, isso depende muito do caso e da ênfase da corrente do aconselhamento. Mas o fato é que não há nenhuma área da experiência humana em que o aconselhamento não possa ser aplicado. O aconselhamento bíblico, cristão, pastoral, enfatiza o papel da liderança religiosa também no aconselhamento. Pastor, os líderes religiosos são muito importantes porque eles oferecem apoio espiritual, ou pelo menos devem oferecer apoio espiritual, apoio emocional, apoio moral àquele que está sendo aconselhado, combinando princípios bíblicos com o cuidado pastoral, com o pastoreio do dia a dia propriamente dito. Requer-se, portanto, para que haja eficácia no aconselhamento bíblico, um relacionamento duradouro, firme, confiança e disponibilidade de tempo entre conselheiro e aconselhado. É claro que o conselheiro também deve possuir conhecimento teológico e estar disposto a desenvolver práticas de cuidado pastoral. No aconselhamento cristão, as Escrituras são apresentadas como a fonte de orientação para todas as questões da vida. As Escrituras, a Bíblia, serve de base para, por exemplo, identificar problemas,
que está acontecendo de fato à luz das Escrituras. E identificando os problemas à luz das Escrituras, às vezes estão mascarados em comportamentos, mas uma vez identificados os comportamentos, também à luz das Escrituras propor soluções bíblicas e práticas. O aconselhamento cristão busca também encorajar a aplicação de princípios bíblicos na vida dos aconselhados. Busca incentivar a mudança de mente, a forma de pensar, a forma de reagir, de interpretar o mundo e, é claro, mudar atitudes, porque com isso, com essa mudança de disposição mental, com esta mudança de atitude, é possível obter resultados melhores. Não apenas exteriormente, não apenas nas atitudes que podem ser até culturalmente controladas, mas principalmente nas atitudes interiores, nos resultados interiores necessários no coração, porque dali vão partir todas as motivações para as demais práticas. É pouco proveitoso mudar as atitudes anteriores sem mudar as motivações do coração, porque mais cedo ou mais tarde as motivações do coração vão transparecer. Vai sair através de palavras, através de gestos, através de ações, ou inclusive através de reações. O fato é que o aconselhamento cristão é uma disciplina que pode ou não, depende muito da corrente do aconselhamento do conselheiro, pode ou não combinar princípios psicológicos com princípios teológicos. Mas o objetivo é ajudar as pessoas a enfrentarem os seus desafios, ajudar as pessoas a enfrentarem as suas crises da vida à luz de uma fé biblicamente orientada. Um aconselhamento cristão, ou pelo menos um aconselhamento que se propõe a ser cristão, que baseie os seus ensinamentos na psicologia e na filosofia, mas que não aplique os princípios bíblicos à vida do aconselhado, que não o oriente a colocar a sua vida dentro de padrões bíblicos, não pode ser considerado aconselhamento cristão. Mais à frente nós vamos tratar disso com mais profundidade, vamos tratar com a possibilidade da existência de uma psicologia realmente cristã, vamos entender um pouco mais sobre o que tem influenciado o debate de lado a lado. O fato é que o surgimento da doutrina do aconselhamento cristão pode ser verificado já nos primórdios do cristianismo, já nos primeiros anos do cristianismo, nós vemos teólogos escrevendo a este respeito. Líderes religiosos buscando oferecer orientação bíblica, buscando oferecer suporte espiritual, também suporte emocional aos fiéis, aconselhando os fracos, confortando os desanimados, ajudando os necessitados. Podemos ver, por exemplo, já nas cartas paulinas, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que alguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Aqui ele fala de motivação, fala de apoio, fala de tratamento, fala de correção, fala até da maneira como reagimos aos estímulos externos. Por exemplo, ele diz: encorajar todos para que sejam bondosos e que não retribuam o mal com o mal. Este processo que nós vemos já no início da história da igreja, é claro, ele ainda é incipiente. Nós não temos uma teologia do aconselhamento no primeiro século. Nós não temos nenhuma obra teológica tratando desse assunto. Então é um processo incipiente, que está no seu nascedouro, é um processo empírico dirigido pelo Espírito Santo, que vai paulatinamente se desenvolvendo, se cristalizando, até tomar uma forma mais robusta nos últimos 100 anos. O papel do conselheiro cristão tem sido desempenhado por lideranças eclesiásticas ao longo dos anos. Dentre eles podemos falar dos anciãos, dos presbíteros, dos diáconos, dos pastores, padres e freiras, que desempenharam este papel de conselheiros espirituais, seguindo orientações de superiores, como, por exemplo, Agostinho, Tomás de Aquino. E com o advento da psicologia nos tempos mais modernos, iniciou-se uma ferrenha disputa acadêmica, tanto nas faculdades de psicologia, quanto também nos seminários e faculdades de teologia, discutindo a possibilidade de integrar pensamento cristão,
e os princípios psicológicos, na busca, segundo os seus defensores, por uma melhor compreensão da natureza humana. Outros, os seus detratores, dizem que a psicologia é mundana e não pode ser associada à teologia, porque isso macularia a própria teologia. Dentre autores deste período, nós podemos citar como de grande influência Jay Adams, Seung-Young Tang, Larry Crabb e outros. E todos eles contribuíram, cada um a seu modo, para a consolidação do aconselhamento cristão como uma disciplina acadêmica. Eles oferecem bases teóricas e também bases práticas para que os futuros conselheiros possam desempenhar o seu ministério com eficácia, com eficiência, com produtividade. O aconselhamento cristão é, portanto, fruto do trabalho de diversos autores cristãos que, ao longo de 20 séculos, contribuíram para a sua evolução, transformando-a paulatinamente em uma prática interdisciplinar que busca promover o bem-estar espiritual, que busca promover o bem-estar emocional dos indivíduos à luz da mensagem cristã. Mensagem de amor, mensagem de redenção, centrados na graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Cursos com as mais diversas ênfases foram surgindo, começaram a oferecer diferentes programas acadêmicos, promovendo, por um lado, ou resistindo, por outro lado, a integração da teologia com a psicologia e a prática clínicas. Na mudança do século XX para o século XXI, época que nós estamos vivendo, o aconselhamento cristão, embora tenha se popularizado, enfrenta desafios relacionados à pluralidade religiosa, questões éticas e mudanças culturais. Assim, autores como David Benner, Johnny Langberg exploram os desafios éticos e os desafios culturais enfrentados pelo aconselhamento cristão. Na nossa era, nos nossos dias, buscando responder a críticas de opositores do aconselhamento cristão integrativo, outros defendendo a possibilidade de a Bíblia ser suficiente sem necessidade da teologia, mas ambos estão buscando dar grande importância à integridade pessoal, à sensibilidade cultural, à necessidade de transformação do homem nas suas dificuldades, nas suas dores, nas suas angústias, nos seus problemas, uma transformação para que ele possa ser curado das suas vicissitudes. Enfim, o aconselhamento cristão, integrativo ou não, tem como um alvo moldar o coração do homem, transformar o coração do homem, consertar as inclinações negativas e pecaminosas para que ele possa ser feliz consigo mesmo, para que ele possa ser alguém que está perfeitamente integrado à sua sociedade e à sua igreja. Tudo isso com base na palavra de Deus. Falaremos mais sobre isso em breve. Não há dúvida que existe um acirrado debate sobre a validade da união entre a psicologia e a fé cristã, a teologia. E este debate não se dá somente dentro das igrejas. Esse debate não se dá somente no campo teológico. É claro que no campo teológico existe uma dúvida se a psicologia pode ser associada à teologia, mas nos ambientes acadêmicos não cristãos também existe uma rejeição muito grande pela revelação, pela Bíblia e pela teologia cristã. Então vamos nos perguntar, é realmente necessário um debate sobre este assunto, sobre a psicologia unida ou não ao aconselhamento cristão? É claro que é necessário debater. Está cada vez mais comum falar-se em aconselhamento cristão, mas também se fala muito em psicologia cristã. Antes de nós caminharmos em nossa introdução ao aconselhamento cristão, devemos nos questionar: existe realmente a possibilidade de uma psicologia que seja verdadeiramente e plenamente cristã? O que seria a psicologia cristã, então? Na ótica acadêmica, a psicologia cristã seria um campo multidisciplinar integracionista, que é defendido por psicólogos que possuem uma cosmovisão cristã. Alguns defendem que é possível fazer uma síntese harmoniosa entre a ciência, no caso a psicologia, e a fé, no caso a Bíblia, a teologia cristã. No entanto, também há autores da área que rejeitam com maior, alguns com menor ênfase, a validade epistemológica e científica, especialmente pelo fato de que a psicologia cristã trabalha com um fundamento metafísico, um fundamento dogmático, revelacional, sobrenatural, com a fé.
A premissa da psicologia cristã é a de que a Bíblia é fonte de autoridade em toda discussão. No entanto, é precioso ressaltar isso, esta autoridade vai depender muito da cosmovisão dos cristãos envolvidos, porque ela pode ser uma simples narrativa, uma metanarrativa, até ser vista como autoridade suprema e infalível para todas as questões da vida e da conduta humana. Alguns defendem que a Bíblia só é aplicável no âmbito religioso, em questões como culpa e semelhantes. Outros entendem que ela pode ser aplicada em todas as áreas, mas, de um modo geral, a pretensão dos integracionistas é juntar, é unir os elementos bíblicos com princípios psicológicos em uma abordagem ampla, em uma abordagem holística, para, desta maneira, entender, tratar problemas mentais, problemas emocionais, problemas comportamentais. Isso partindo do pressuposto de que existe, no caso do ser humano, um elemento espiritual que é rejeitado pela psicologia. Entwistle, por exemplo, defende que a integração deve ocorrer em basicamente 3 níveis: o nível teórico, o nível prático e o nível pessoal. Vamos analisar mais detalhadamente cada um desses aspectos. Segundo Entwistle, a integração teórica envolve a busca por uma compreensão coesa, consistente entre os princípios da psicologia e os ensinamentos bíblicos. Isso quer dizer basicamente o seguinte: só pode haver aconselhamento cristão com o uso da psicologia se os conselheiros forem hábeis o suficiente para juntar os pressupostos clínicos e epistemológicos da psicologia e, ao mesmo tempo, terem conhecimento teológico, o que não é tão fácil de se obter. Ele argumenta que esta integração vai requerer um diálogo contínuo, mas também um diálogo crítico entre as duas áreas de conhecimento, visando identificar pontos de convergência. Isso vai facilitar o trabalho, e também identificar os pontos de divergência, e, neste caso, parte por uma busca de soluções que consigam aumentar a convergência entre as duas disciplinas e diminuir e sanar as divergências. Mas é fundamental que o psicólogo cristão ou o conselheiro cristão integracionista conheça elementos da psicologia muito bem e conheça os elementos da teologia também muito bem, e que consiga fazer essa junção. Entwistle também destaca a importância da integração prática, aplicando os princípios teóricos da psicologia em contextos clínicos, mas também pastorais, oferecendo abordagens terapêuticas que sejam eficazes. E para que elas sejam eficazes, é necessário que leve em consideração a dimensão emocional, psíquica e também espiritual do ser humano. Isso através de uma prática clínica sensível, tanto às questões de fé, quanto aos valores religiosos que as pessoas possuem. Por fim, o autor ressalta a dimensão pessoal desta integração. O que isso significa? Esta integração pessoal envolve o comprometimento do profissional com a sua própria fé e com a sua própria formação espiritual. O conselheiro cristão integracionista precisa ter compromisso com a sua fé, com o seu crescimento, com a sua formação espiritual. A integração eficaz requer conhecimento teórico, requer habilidades práticas, mas também requer uma vida de espiritualidade e de integridade pessoal. Mantendo-se, então, no caso, o conselheiro, mantendo-se aberto ao trabalho do Espírito Santo em suas vidas e nas suas práticas profissionais, buscando constantemente a orientação divina para o seu trabalho. Vejamos, então, que, além dos fatores acadêmicos, também são exigidos fatores espirituais. Este autor, Entwistle, ele acredita que a união da psicologia, que é vista como uma ferramenta para compreender a natureza humana, os seus problemas, as suas ações e as suas reações, esta união da psicologia com a fé cristã, que então poderia fornecer uma perspectiva única e ajudar os psicólogos no entendimento dos seus pacientes.
E os psicólogos, por não disporem deste ferramental espiritual, ficariam, nesta visão, aquém do potencial de tratamento que é possível chegar. Para Entwistle, psicologia e fé cristã são disciplinas distintas, mas que podem ser integradas no que ele chamou de modelo de integração interdisciplinar. Mas perguntamos, a integração da fé com a psicologia é possível? Entwistle representa uma corrente que acha possível esta integração. Ele considera que estas áreas de conhecimento são complementares e, do seu ponto de vista, todo e qualquer antagonismo é desnecessário. Veja só o que ele diz no seu livro Integrando Fé e Psicologia, de 1985. A fé e a psicologia não são rivais, mas sim parceiras na busca da verdade e do bem-estar humano. É bem verdade que esta parceria parte de princípios diferentes e até antagônicos, mas busca chegar ao mesmo resultado. Então, ele vai definir a fé como confiança em Deus e confiança na revelação divina. E para ele, a psicologia é o estudo do comportamento da mente humana. Então, ele vai buscar integrar essas duas áreas, dizendo que compreender o ser humano como um todo deve levar em consideração a sua dimensão física, psicológica e espiritual. E acrescenta que a fé pode fornecer um contexto significativo para a compreensão da mente humana, oferecendo uma perspectiva sobre o significado da vida e também o significado do sofrimento. Aonde a psicologia não chega, esse sentido metafísico, esse sentido que vai além da mera materialidade, a psicologia não chega, a fé alcança. E com isso fornece valiosos instrumentos, ferramentas extremamente valiosas, segundo Entwistle, para crescimento espiritual, para que as pessoas sejam ajudadas a compreenderem melhor a si mesmas e também compreenderem os seus relacionamentos, tanto com Deus quanto com o próximo. É possível integrar ou o confronto é realmente a única maneira de observar esta relação entre psicologia e fé cristã? Na atualidade, o aconselhamento cristão lida com esta tensão entre o aconselhamento integracionista, também chamado de integracionismo, ou o aconselhamento chamado de pastoral noutético, popularmente conhecido como aconselhamento do confronto, aconselhamento confrontador. Na perspectiva do aconselhamento integracionista, considera-se que é possível haver uma intersecção, uma área em que a fé e a saúde mental estão intimamente ligadas. E com isso, os integracionistas vão enfatizar a importância também de uma abordagem integrada para lidar com os desafios emocionais, para lidar com os desafios espirituais e até para lidar com os problemas psicológicos que as pessoas enfrentam em busca de cura, em busca de crescimento pessoal, em busca de crescimento emocional e também espiritual. Uma definição possível do integracionismo é que ele é uma abordagem que reconhece a complementariedade entre psicologia e a teologia, na compreensão e no tratamento dos problemas humanos. McMinn compreende que esta perspectiva busca integrar insights da psicologia com os princípios da fé cristã, reconhecendo que ambos os campos oferecem valiosos recursos para promover o bem-estar integral das pessoas, e que para essas pessoas serem atendidas em sua integralidade, elas devem ter os seus problemas considerados em seus aspectos psicológicos e também nas suas dimensões espirituais e teológicas. Nós já entendemos que o aconselhamento integracionista é um modelo de aconselhamento que busca integrar, unir os princípios da psicologia e da teologia cristã em um tipo de aconselhamento que considera como de suma importância a dimensão espiritual como parte essencial, como parte fundamental do ser humano, juntamente, é claro, com os aspectos mentais e emocionais. E o propósito é combinar princípios e valores cristãos
com técnicas e com teorias psicológicas modernas para auxiliar as pessoas que enfrentam desafios emocionais, desafios mentais e também desafios espirituais. Este modelo reconhece a importância da fé, reconhece a importância da espiritualidade na vida das pessoas, num processo bem amplo, né? Um processo que chamaríamos de holístico. A base teórica vai variar de acordo com a inter-relação das correntes psicológicas adotadas e também das correntes teológicas, que são diferentes, mas incluem basicamente a compreensão da natureza humana a partir de uma perspectiva mais bíblica do que a psicologia pura e simples. Considera também importante a oração, entende e aplica a Bíblia à vontade de Deus como vontade revelada para a tomada de decisões, orientação de Deus para a tomada de decisões, a confiança no poder transformador da ação de Deus na vida do homem e a compreensão teórica da validade de algum tipo de pensamento ou de corrente psicológica. Alguns autores com influência nesta linha de pensamento são o Entwistle, o Macmin e também o Johnson. Já o aconselhamento comportamental baseado na fé é um sub-ramo dentro do pensamento integracionista chamado de cognitivo comportamental, que surge como uma perspectiva religiosa na tentativa de ajudar as pessoas a identificarem os seus pensamentos e os seus comportamentos disfuncionais, mas, diferente do TCC normal, à luz da fé, aplicando princípios bíblicos e integrando também princípios psicológicos para promover uma certa adequação ao ensino das Escrituras. Nesse tipo de aconselhamento, a fé e a religiosidade são recursos importantes para o processo de mudança e também para o crescimento psicológico e apresenta algumas características, como, por exemplo, a identificação de pensamentos disfuncionais. A disfuncionalidade é verificada em relação à fé, ou seja, reconhece que pensamentos negativos sobre a fé e a religião ou contrários aos ensinamentos da fé e da religião resultam em problemas emocionais ou comportamentais. Isso quer dizer que a maneira como a pessoa encara a fé, a cosmovisão que ela tem em relação à fé, pode produzir distúrbios e isso precisa ser corrigido. Há também uma busca por compreensão das crenças e dos valores dos aconselhandos, uma reflexão sobre o que eles creem, sobre quais são os seus valores e quais são as suas práticas religiosas, para buscar encontrar a relação entre estes valores e práticas e os resultados das suas ações, das suas emoções e dos seus comportamentos, especialmente quando esses comportamentos refletem atitudes desconexas e rebeldes, sendo então necessário corrigir as crenças e corrigir os valores. Também existe a aplicação de técnicas cognitivo-comportamentais, as técnicas clássicas da TCC, com a reestruturação cognitiva, resolução de problemas, de pequenos problemas passo a passo, a exposição com adaptações para incluir novos referenciais e alguns elementos religiosos para que o indivíduo vá mudando o seu comportamento a partir daquilo que ele conhece. Um quarto ponto fundamental é o da espiritualidade como fonte de suporte. Uma ênfase na espiritualidade, especialmente a espiritualidade comunitária, com a comunidade cristã, com a igreja funcionando como uma comunidade terapêutica que serve de fonte de apoio e que também favorece a promoção de uma resiliência, de uma maior resistência, de mais força para resistir aos problemas durante o processo terapêutico. E, por fim, a restauração de relacionamentos. A abordagem desta metodologia pode envolver ensinamentos religiosos sobre perdão, sobre compaixão, tudo isso buscando motivar o cliente e ajudá-lo a reestruturar as suas relações espirituais. E concluindo, um estímulo à religiosidade, um encorajamento a participar de práticas religiosas da comunidade a que pertence,
para fortalecer a sua fé. Se esta pessoa não pertence a nenhuma comunidade religiosa, ela é incentivada a procurar uma comunidade ou até o próprio ambiente de tratamento já lhe oferece este ambiente mais religioso. E estima-se, acredita-se que a conexão com a comunidade religiosa é um fortíssimo elemento terapêutico de grande importância no tratamento. Alguns autores relevantes desta linha de pensamento são o Sang-Yan Tan, o Worthington Jr., McMinn também defende algumas coisas em relação a esse tipo de tratamento, e o Clyde Nahamori. São alguns autores que tratam bastante sobre esse tipo de aconselhamento. Um outro tipo de aconselhamento também integracionista é o aconselhamento existencial cristão. É uma forma de integracionismo que possui um tipo específico de abordagem terapêutica, e essa abordagem terapêutica é chamada de existencialismo cristão. É uma abordagem que destaca a dimensão espiritual do indivíduo, mas ao mesmo tempo busca ajudá-los a encontrar sentido e propósito em suas próprias experiências, em seus desafios existenciais, buscando significado para eles e conectando esse significado com a fé, combinando princípios da psicologia existencial ou humanista com a fé cristã, para tentar compreender a natureza da existência humana, para tentar responder a questões fundamentais da vida e também responder como é que a espiritualidade cristã pode fornecer recursos e também fornecer respostas para enfrentar os desafios dessa busca de sentido da existência. Uma das mais proeminentes características do aconselhamento existencial é a ênfase na responsabilidade pessoal, ao lado de uma ênfase na liberdade de escolha, porque só pode ser responsável quem tem liberdade de escolha. Também uma ênfase nas relações interpessoais e a valorização da dimensão espiritual da vida, para que o aconselhado se aceite com as suas próprias respostas, expressas em conceitos ou referenciais bíblicos. Existem vertentes que consideram a necessidade de reorientação em busca de adequação aos referenciais bíblicos, mas em alguns casos o que se propõe é a aceitação, ou melhor, a autoaceitação daquilo que se é, para que a pessoa possa atingir o ápice daquilo que pode ser como pessoa, e colocando tudo isso na conta do amor perdoador de Deus. Basicamente, a ideia é de ser o que acha que deve ser, como deve ser, seguir as inclinações do seu coração, ser sincero nisso, confiando que lá na frente Deus vai perdoar toda e qualquer forma de disfunção ou de pecado. Alguns autores que têm influência nessa área, como Yalom, que é um psiquiatra e um psicoterapeuta, ele explora questões filosóficas e existenciais na prática terapêutica. O Johnson enfatiza vários elementos existenciais para o cuidado da alma. O David Benner e o McMinn exploram a integração da psicologia, da teologia e da espiritualidade num contexto terapêutico. O Worthington Jr. trata desses temas, basicamente perdão e reconciliação, embora a obra do Júnior não seja uma obra exclusiva sobre aconselhamento existencial cristão. Para concluir este primeiro momento que nós tratamos do integracionismo, vamos ver a sua aplicação prática. No contexto do aconselhamento cristão, o integracionismo constitui-se em uma prática terapêutica na qual o conselheiro, que em tese deve ter formação teológica, deve ter uma boa formação também na área da psicologia, este terapeuta ou este conselheiro busca integrar as abordagens de ambas, da psicologia e da teologia, utilizando-se de técnicas psicológicas, mas ao mesmo tempo revestindo-as ou controlando-as com uma cosmovisão cristã, interpretando as suas observações à luz dos princípios humanistas, considerados científicos, ao lado dos princípios espirituais, tendo a Bíblia como referência. Mas, já mencionamos isto anteriormente, é claro que, a depender da cosmovisão e da ideologia do conselheiro, a Bíblia pode ser vista ou como uma ferramenta auxiliar do tratamento, ou como uma ferramenta autoritativa, definindo os conceitos e as propostas para que o aconselhado reoriente ou
reorganize a sua vida. Se o conselheiro tem a Bíblia como palavra autoritativa de Deus, ele vai determinar uma linha de pensamento. Se para ele a Bíblia é uma mera narrativa de experiências religiosas, a linha de pensamento e de tratamento vai ser completamente diferente. Portanto, ao lidar com questões complexas como culpa e perdão, por exemplo, o conselheiro pode incorporar princípios bíblicos como arrependimento, reconciliação e restauração, junto a isso técnicas psicológicas em busca de cura emocional e comportamental, utilizando-se de ferramentas como oração, como a imersão na vida comunitária, na vida da igreja. É interessante que a oração pode ser vista como um ritual para que a pessoa obtenha tranquilidade, entre em um clima de meditação, ou pode ser vista, por outro lado, como uma conversa com Deus. Isso vai depender muito da cosmovisão do conselheiro, da cosmovisão cristã que ele possa ter. O integracionismo, ele considera que esta abordagem holística é a mais indicada para se obter os melhores resultados. Outros princípios importantes observados pelo integracionismo são, por exemplo, o compromisso com a integridade pessoal. O conselheiro precisa ser alguém íntegro, alguém respeitável, a ética profissional é importante e também deve haver por parte do conselheiro uma grande sensibilidade para com a cultura na qual ele está inserido dentro deste processo de aconselhamento. Mais à frente, quando nós tratarmos do desenvolvimento histórico do aconselhamento cristão, vamos falar mais detalhadamente de alguns autores, como por exemplo McMinn, que é o autor que defende com ênfase a importância da abordagem integrada no aconselhamento cristão e a necessidade da união entre fé e psicologia, para com isso se obter um método e uma prática terapêutica mais eficaz. Entwistle, por exemplo, trata do tema diálogo entre a fé e a ciência e ele argumenta que a abordagem integrativa reconhece a validade de ambos, tanto da fé quanto da ciência, tanto da psicologia quanto da teologia. Ele admite a validade da revelação divina e também da investigação científica psicológica para a compreensão do ser humano em sua integralidade. Seung-Yang Tan é o propositor de um modelo de aconselhamento cristão integrativo que incorpora elementos da psicologia com a teologia cristã para se obter uma abordagem holística funcional e eficaz para o cuidado da alma. Donald Benner defende uma abordagem na qual os terapeutas reconheçam e também explorem a dimensão espiritual do aconselhamento, considerando a presença e também considerando a ação soberana e graciosa de Deus no tratamento terapêutico do cliente. Johnson enfatiza a importância da integridade profissional do terapeuta, bem como a sua sensibilidade cultural na prática do aconselhamento cristão, destacando que existem várias questões éticas no aconselhamento integrado que requerem muito cuidado na abordagem de pessoas de diferentes tradições, inclusive não cristãs. No entanto, acreditamos que quem procura um conselheiro cristão, obviamente, quer um aconselhamento de linha cristã. Os defensores do aconselhamento integrativo apresentam várias razões para defender esta integração entre a psicologia e a teologia. Este diálogo em busca de integração entre a psicologia e a teologia cristã no contexto do aconselhamento, sem sombra de dúvida, é objeto de debates acalorados entre acadêmicos e profissionais, tanto das áreas da psicologia e da teologia, embora não fique restrito apenas a estes campos. Nós temos psicólogos adeptos da união e psicólogos contrários, assim como nós temos teólogos contrários e teólogos favoráveis a esta união. Como já vimos, existem autores cristãos que defendem esta integração destes campos do estudo, apontando vários benefícios que esta abordagem poderia trazer para o bem-estar emocional, para o bem-estar espiritual e também para o bem-estar psicológico dos aconselhandos. Vejamos a seguir as 5 principais razões apresentadas pelos proponentes do integracionismo entre a psicologia e a teologia cristã. Primeira razão, uma abordagem integral, holística, ampla do ser humano. O integracionismo vê o homem como um ser composto que deve ser estudado em seus aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais. E por isso, o aconselhamento deve buscar uma abordagem mais ampla,
com a ajuda da psicologia, porque a psicologia contribuiria para a compreensão das dimensões psicológicas e emocionais. E também a ajuda da teologia, porque a teologia trata da dimensão espiritual. McMinn defende que isto possibilita uma compreensão mais completa do indivíduo e também mais completa das suas necessidades, que são complexas. Ele diz o seguinte: a integração da psicologia com a teologia cristã no aconselhamento proporciona uma compreensão mais geral, mais ampla, mais holística do ser humano, levando em conta tanto os aspectos psicológicos quanto os aspectos espirituais. É importante levantar, neste contexto, um questionamento que eu acredito seja saudável, um questionamento sobre quais são os desafios práticos de integrar estas duas perspectivas tão diferentes em sua origem, tão diferentes em seu conteúdo e diferentes em seu propósito, a psicologia por um lado e a teologia pelo outro. Como integrar isso dentro do contexto do aconselhamento sem confusão e sem que a psicologia suplante a teologia ou vice-versa. O segundo argumento é que a ética cristã pode dar uma valiosa contribuição para a prática clínica. Este é um aspecto caro para os integracionistas, porque eles defendem que a ética cristã pode oferecer uma sólida orientação para a prática clínica, ajudando os conselheiros a desenvolverem intervenções alinhadas com valores morais e éticos fundamentais para a fé cristã, utilizando-se de métodos e técnicas da psicologia para a avaliação e o tratamento dos problemas psicológicos. Esta integração favoreceria uma abordagem de questões éticas e morais de uma forma mais sensível, mais eficaz, mais espiritual. A esse respeito, Johnson diz que a integração da psicologia com a teologia cristã no aconselhamento capacita os profissionais a lidar com dilemas éticos de maneira mais consciente, considerando não apenas os princípios psicológicos, mas também os princípios éticos cristãos. Cabe, no entanto, investigar cuidadosamente de que maneira os princípios éticos cristãos podem ser aplicados na prática clínica sem serem suplantados pelos pressupostos da psicologia. Um terceiro argumento é que o tratamento integral favorece a cura e a transformação também integral. Este é um argumento importante que defende que a integração da psicologia com a teologia cristã no aconselhamento visa a resolução de sintomas ou de problemas específicos, mas vai além e objetiva a promoção de uma cura e de uma transformação integral do indivíduo em uma abordagem que reconhece a importância da fé, que reconhece a importância da espiritualidade no processo de recuperação e crescimento tanto pessoal quanto espiritual dos aconselhantes. Este é o pensamento de Tan, que diz que a psicologia, quando integrada com a teologia cristã, oferece uma abordagem terapêutica que visa a cura e a transformação integral do ser humano, abordando não apenas os aspectos psicológicos, mas também os espirituais. O desafio que é posto aqui a esta integração é definir de forma clara como a fé e a espiritualidade podem influenciar o processo de cura psicológica, segundo os métodos da psicologia, superando esse desafio de integrar no processo terapêutico algo que é essencialmente espiritual e não pode ser objeto de mensuração e tampouco de investigação científica. O quarto argumento é que essa integração proporciona uma compreensão profunda do sofrimento humano. Carter e Nahamore defendem que a integração da psicologia com a teologia cristã no aconselhamento vai proporcionar, vai oferecer uma compreensão muito mais profunda do sofrimento humano. Isso feito à luz da fé cristã, em uma abordagem que reconhece que o sofrimento é parte da experiência humana, é integrante à natureza humana, e nesta abordagem busca oferecer esperança e conforto por meio da fé. Dizem estes autores que a integração da psicologia com a teologia cristã
permite uma compreensão mais profunda do sofrimento humano, oferecendo não apenas intervenções psicológicas, mas também esperança e consolo baseados na fé. Existe uma necessidade, no entanto, de definir com clareza de que maneira a fé cristã influencia a compreensão do sofrimento humano e como os conselheiros podem integrar esta compreensão que é bíblica do sofrimento em sua prática clínica e, ao mesmo tempo, atender à necessidade autoimposta de respeitar as diferentes cosmovisões e práticas religiosas dos aconselhados. O quinto argumento é que diz que esta integração proporciona um enriquecimento terapêutico. Integrar psicologia e teologia na visão de Johnson enriquece a relação terapêutica e proporciona espaço para que questões espirituais e questões existenciais significativas para o cliente sejam exploradas em uma abordagem mais empática, em uma abordagem mais simpática, em uma abordagem mais compreensiva entre as partes, conselheiro e aconselhando, e isso vai favorecer o processo de mudança e de crescimento. Diz Johnson que a integração da psicologia com a teologia cristã fortalece a relação terapêutica, permitindo que os conselheiros abordem questões espirituais de forma sensível e compassiva, contribuindo para o bem-estar emocional e espiritual do cliente. Subjacente a esta afirmação, deve-se perguntar como esta abordagem integrada pode impactar a relação entre as partes e quais os elementos-chave para desenvolver uma relação terapêutica eficaz que não resulte, por exemplo, em imposição ou em dependência emocional. Paralelamente a esta defesa, os integracionistas ressaltam que esta integração da psicologia com a teologia cristã no aconselhamento não significa a substituição de uma pela outra. Pelo contrário, trata-se aqui de uma proposta de complementação mútua para o bem-estar integral do ser humano, já que esta abordagem requer uma sólida formação em psicologia e também uma sólida formação em teologia aliada a uma sensibilidade que muitos preferem entender como subjetividade, para integrar estas perspectivas de forma ética, de forma respeitosa e de forma eficaz. O integracionismo considera que esta abordagem integrativa pode contribuir para a construção de pontes entre a comunidade cristã e o campo da saúde mental, reduzindo o estigma que está associado à busca de ajuda espiritual por parte dos psicólogos e de ajuda psicológica por parte dos teólogos. Sabe-se, entretanto, que esta integração não é desprovida de desafios e de fortes questionamentos, por se tratar de tentar harmonizar a complexidade entre duas disciplinas distintas entre si, suscitando dúvidas sobre a pertinência, sobre a eficácia, sobre a coerência teórica e sobre a aplicabilidade prática desta abordagem no contexto real do dia a dia do aconselhamento. Questões como o modo de garantir que a integração da psicologia com a teologia cristã seja feita de forma sensível e respeitosa, levando em conta a diversidade de crenças e valores das pessoas, requerem uma compreensão muito profunda das diferenças das perspectivas teológicas e psicológicas, tanto do conselheiro quanto dos aconselhados. Requer ainda sensibilidade cultural, requer sensibilidade religiosa para adaptar as intervenções de acordo com as necessidades específicas de cada indivíduo. Mas como garantir que esta abordagem preencha esses requisitos? Como será feita a supervisão e acompanhamento adequados para garantir a qualidade e a integridade do trabalho terapêutico, especialmente quando a ciência considera normais ou doentios comportamentos que a teologia considera pecaminosos e abomináveis? Como garantir a integridade teológica numa intervenção clínica compatível com a cosmovisão cristã, sem ferir as normativas éticas da psicologia clínica e sem ferir as doutrinas da teologia? Como evitar sincretismos ou reducionismos que comprometam a integridade tanto da psicologia quanto da fé cristã? São desafios enormes. Por fim, uma questão que diz respeito à formação e à capacitação dos profissionais integrativos. É fundamental que tenham sólida educação teológica, bem como sólida formação psicológica. E ainda, na área do aconselhamento, é necessário que façam treinamentos. Tudo isso em busca de aprimoramento de habilidades e competências nesta área para que possam oferecer um serviço de qualidade, um serviço ético
embora o que nós estamos vendo na atualidade, nas redes sociais, por exemplo, é uma profusão de oferecimento de títulos de conselheiro cristão, sem a devida formação, sem formação nenhuma. Isto é um risco enorme e permeia o campo da psicologia e da teologia e do aconselhamento cristão.